Fala galera, estamos aqui para mais um episódio ineditíssimo do Ilhados Podcast. Meu nome é Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês e eu estou numa companhia maravilhosa do nosso querido Johan, estou aqui de novo, galera. Você já me conhece aqui do podcast também, apresentador junto com o Alexandre. Ó, galera, é o seguinte: hoje a gente está aqui no episódio 354, né, Alexandre? Isso, 356, Ó, Johan. desculpa aí, galera. Ó, tá foda fim de semestre, mas é o seguinte: hoje a gente tem um convidado muito especial para vocês. Assim, fora de Maravilhoso. série, nunca foi em nenhum podcast antes na vida dele. Ele veio direto da eternidade para falar com a gente. Exatamente. Nossa, a gente está sentindo muito importante aqui. Então, público, valorizem ele. E uma coisa, assim, nada disso seria possível, nada desse podcast, nem ele vindo da eternidade, sem os nossos patrocinadores. Então, queria dar o holofote, colocar o holofote na Julinha do Space Cooks. Ela se localiza na fila do Who, ela vende o melhor Space Cookies do mundo, do planeta, da UFSC, e ela é localizada na Concha Acústica, então vão lá conferir. E tem mais um patrocinador maravilhoso, Johan, quer introduzir para a gente? Claro, claro. Ele é famoso entre os estudantes da UFSC que saem do RU com aquela vontade de comer um docinho. É o brownie do Pablo, né? Eita, já até me embolei aqui. Eu já lembrei do brownie dele, já fiquei, caceta, muito bom. O brownie E do Pablo. o brownie do Pablo é o seguinte: um pilinha na saída do RU ali. Olha, Top. quem não conhece, a gente vai lá conhecer, pô, muito bom mesmo. Massa demais. Então agora vamos para nossa estrela, né? O Skinner the Best. Skinner the Best está por aí? Boa tarde, pessoal. Estou por aqui sim. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aí. É um prazer imenso. Queria também avisar e pedir desculpas que eu não vou estar ligando a minha câmera aqui, porque eu vi num estudo ali no site do UOL que diz que desligar a câmera durante as reuniões online pode reduzir até em 96% as emissões de dióxido de carbono no mundo, né? E, bom, como eu sou um ativista aí do meio ambiente, eu vou ficar com a câmera desligada. Maravilhoso. Você faz o que Perfeito. você quiser, você é muito maravilhoso. Vamos embora. Agora, Skinner, queria saber da sua história, assim. Você tem uma história incrível, maravilhosa no mundo da psicologia. Você conseguiria descrever rapidinho para a gente, assim? A gente não quer tomar muito seu tempo na eternidade, porque eu sei que aí deve ser super divertido. Mas conta para a gente um pouco da sua história, então. Pode ser? Oh, com certeza, na verdade até está meio parado por aqui, é muito bom estar fazendo uma atividade, né, participando aqui desse podcast que chama, né. É isso Bom, um aí. pouco sobre a minha história, eu na minha adolescência, na minha juventude, eu sempre quis ser escritor, né, sempre gostei muito de escrever, fiz faculdade de letras, não tive muito sucesso, descobri que eu não tinha esse dom, me vi um pouco perdido até que eu comecei a ler sobre John Watson, Pavlov, né, o início do behaviorismo ali, e ali eu me apaixonei pela psicologia. Fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado em Harvard, comecei com projetos de pesquisa, me tornei professor, dei aula de psicologia em diversas universidades dos Estados Unidos. Acredito que na minha história eu consegui contribuir bastante, o suficiente para a psicologia, até os meus 86 anos, que foi quando eu morri de leucemia, né? Caramba, Mas que eu acredito que tragédia. a minha existência se eterniza aí por meio dos meus estudos no behaviorismo, que é a escola que eu me dediquei mais e também pude deixar esse legado para a humanidade. Pois é, Skinner, já que você tocou nesse assunto, o behaviorismo. E é a grande coisa pelo qual você é famoso, assim, né? Para o pessoal que está de casa aí, que é meio leigo no assunto, não sabe muito bem o que é, tu pode explicar um pouquinho o que é esse behaviorismo aí? Bom, o behaviorismo ele é uma vertente da psicologia que tem como objeto de estudo central o comportamento. Nós acreditamos, diferente das escolas anteriores, que a psicologia humana e animal ela pode ser compreendida e também ela é melhor compreendida pelo estudo do comportamento, principalmente por ser algo mais aplicável, de forma que a gente pode fazer experimentos, obter resultados mais objetivos, mais mensuráveis, do que era obtido na metodologia de introspecção experimental. Nós acreditamos que todos os comportamentos são resultados de experiências vividas, condicionamentos que foram experimentados,
coisas cotidianas no geral, pequenas ações e reações que vão nos condicionando e moldando o nosso comportamento, consequentemente, quem nós somos, né? Por isso da importância do ambiente externo para nós, para o nosso estudo. Nós não prestamos muita atenção nessas coisas de mente, consciência. Eu acredito que isso atrapalha um pouco a objetividade da psicologia, por ser um pouco subjetivo, né? Nós achamos que o que deve ser compreendido é o comportamento, para ser observado empiricamente, né? Fazendo da psicologia uma ciência tão rigorosa quanto as ciências naturais, como a física, a biologia e química. Então, acredito que o behaviorismo ele se diferencia aqui, né? Nós podemos reproduzir os nossos experimentos em qualquer laboratório e obtemos os mesmos resultados, né, em qualquer lugar, assim como um físico ou um químico faria. Nos nossos experimentos, a gente não depende de observadores treinados para uma introspecção experimental que investiga processos mentais abstratos e subjetivos, assim como as primeiras escolas da psicologia faziam, né? Então, eu acho que, no geral, é isso que nos diferencia mais e esse ponto de vista aí do comportamento, né? Nossa, que interessante isso, hein? Mas, assim, o comportamento, você falou bastante de comportamento, né? Que a psicologia, olhado por esse viés, é melhor. Mas esse comportamento, ele vem de nós mesmos? Cada um se comporta como quer, tem uma origem comum. Como é que você consegue explicar um pouco de onde vem o jeito que a gente se comporta? Olha, Tem alguma explicação para isso? com certeza, essa é uma excelente pergunta, Alexandre. Até vocês, estou vendo que vocês estão estudados no assunto. O comportamento do indivíduo ele vai se moldando, se transformando de acordo com contingências de reforçamento, né? Que seriam basicamente circunstâncias externas em que o indivíduo se relaciona e que reforçam ou direcionam o seu comportamento. Aí nós vamos ter três níveis de atuação dessas contingências, né? O primeiro seria o chamado filogenético, que está mais relacionado com a seleção dos comportamentos característicos da espécie, né, no seu processo evolutivo, ou seja, conforme a espécie, né, seja do ser humano, seja de um animal, conforme essa espécie vai evoluindo, ela vai adotando comportamentos específicos dessa espécie, né? Isso seria uma das contingências. O segundo nível seria o ontogenético, né, que a gente chama assim, ele é relativo aos comportamentos selecionados ao longo da vida do indivíduo, né, por meio das interações que ele tem com o ambiente externo que ele vive, por meio das interações que ele tem com as pessoas e tudo mais. O terceiro nível, né, que também vai gerar essa variação e essa seleção do comportamento, é o nível cultural, o ambiente social em que o indivíduo vive, né? Acho que esse é muito fácil de perceber a influência, né, da cultura no nosso comportamento, as gírias, as palavras, a forma de se comportar que a gente tem diz muito sobre a nossa cultura. Então, eu acredito que esses seriam os três níveis que podem determinar aí a origem do comportamento de cada um, né? Nossa, até as gírias, elas são também, então, reforçadas ou não. Que interessante isso. Ah, sim, E, é como a gente se nossa, comporta, né? A gente vai, o indivíduo ele tende a se comportar conforme o ambiente ele se adapta, né? Ele se adapta ao ambiente, à cultura, ao local. Então, é assim que vai indo. Então, Skinner, queria que você explicasse para a gente o que é esse negócio de condicionamento operante, que é a tua obra principal, né? Você podia explicar? Com certeza. O condicionamento operante, ele é chamado de operante porque o animal ele tem um comportamento que opera de forma a obter um reforço positivo ou um reforço negativo, né? Ele vai operar de forma a obter uma recompensa e assim que ele aprende esse comportamento que gera esse reforço, né? Ou no caso, a recompensa. Além de ser um reforço, né, também pode ser uma punição, né? Então é reforço e punição. O comportamento baseado em punição, que também pode ser positiva ou negativa, ele tem a ver com diminuir o comportamento, né? E o reforço ele tem a ver com aumentar o comportamento. Então,
Me perdi de novo, velho. Pô, Não, difícil. tu tava indo bem, vamos de novo, tá suave. Finge que nada aconteceu, vamos lá de novo. É porque eu não sei se eu já dou. Cinco. É porque Oi. são 4 coisas, tá ligado? Eu não sei se eu dou um exemplo de cada uma quando eu falo, ou dou todos os exemplos depois, porque são 4 Não coisas, precisa. né? Não, eu acho que dá para você falar tudo e depois a gente pode conversar sobre, tá ligado? Sei lá, tipo, eu pergunto para você, você consegue dar um exemplo de um reforço positivo? A gente vai devagarinho falando sobre, entendeu? Isso, melhor. Tipo, e agora? E um reforço negativo? E uma punição? Tipo, dá um exemplo de cada. Se você quiser, Tá. a gente pode também escrever. Mas a gente pode discutir, tipo, não sei. O que Beleza. tu acha? O que tu acha? Não, vamos tentar de novo, vai, faz a pergunta aí de novo. Beleza. Então, Skinner, o que é esse negócio de condicionamento operante, já que é a tua grande obra, assim? Você pode explicar pra gente? Com certeza. O condicionamento operante, ele é até chamado de operante porque o animal, ele tem um comportamento que opera de tal forma a obter um reforço, seja esse reforço positivo ou negativo. E assim ele aprende esse comportamento, né, que gerou esse reforço, ou no caso, alguma recompensa, e repetindo esse comportamento e recebendo esse reforço todas as vezes que ele faz isso, ele aprende a fazer esse comportamento. Né? O reforço ele pode ser tanto positivo quanto negativo. O reforço ele sempre vai aumentar o comportamento, né? Então ele vai fazer com que o animal faça mais vezes isso. O reforço positivo seria uma recompensa depois do, do comportamento, né? Depois da ação que ele faz, uma recompensa para o animal querer fazer esse comportamento, que pode ser até que não seja da natureza dele, né? Mas ele faz porque ele quer essa recompensa, né? Que a gente está chamando aqui de reforço. Entendo. Mas ele também pode ser baseado em punição, né? Seria um pouco diferente. A punição, ela já tem mais a ver com diminuir o comportamento, né? A punição também pode ser positiva ou negativa. A punição negativa seria quando você acrescenta um estímulo ruim, por exemplo, um choque, com o objetivo de diminuir a frequência do comportamento indesejado de tal animal. Né? E a punição negativa seria quando você retira um estímulo desejável, né? Retira um estímulo positivo, com o objetivo também de diminuir a frequência do comportamento que só ocorria por causa desse estímulo desejável, né? Então, no Nossa, geral, o condicionamento operante é assim, a gente pode aplicar desse jeito, né, mais científico, mas ele se aplica em diversas formas, práticas, assim, da nossa vida. que interessante, caramba. Então, deixa eu ver se eu entendi, assim. Eu fiquei um pouco em dúvida, na verdade, entre o reforço negativo e a punição. Você também ficou em dúvida, Ian? Eu não entendi muito bem, na verdade. Eu estava ouvindo aqui, mas só esperando a hora de fazer a pergunta mesmo. Se eu tiver, por exemplo, um reforço negativo e me parece que confunde com a punição. Você consegue falar sobre isso, Skin? Olha, a diferença de reforço para punição, né, ela se dá no ato do comportamento. O reforço ele vai fazer com que o comportamento tenha mais probabilidade de acontecer. Nossa, Entendeu? Esse reforço negativo ele pode ser tanto de fuga como de esquiva. Né? Na fuga, a gente vai retirar o estímulo indesejado após o comportamento correto. Então, está acontecendo algum estímulo indesejado ali, e quando o comportamento desejado acontece, esse estímulo é tirado, né? O animal ele vai aprender mediante a retirada desse estímulo negativo. genial. Por isso que seria reforço negativo. A punição, ela trata mais em a gente tirar um comportamento que a gente não quer que aconteça, né? Então, essa é a maior diferença, eu acho, entre o reforço e a punição. Muito interessante. Entendi. Entendi. Mas isso você diz que funciona tanto em animal quanto ser humano, então. Então, você pode imaginar que as pessoas ficariam até um pouco bravas quando eu disse que esse tipo de condicionamento se aplica para humanos também, né? Mas, sim, isso se aplica, né? Se você observar os seus comportamentos, né?
você verá que praticamente todos os seus desejos são frutos de uma boa experiência com algo desejado, né? E todas as suas repulsas também são experiências negativas. Então, por mais inconsciente que seja, nossa vida ela é decidida por meio de reforço e punição, né? E praticamente tudo que a gente faz e a forma com que nos comportamos é poucas vezes decidido por nós mesmos, né? E sim pelo condicionamento que nos foi feito mediante essas situações e gostos que nos foram postos, né, no decorrer da nossa vida. Caramba, então a Entendi. gente... Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para vocês aqui, pessoal, vocês me desculpem, é a primeira vez que eu estou num podcast, eu não estou muito acostumado com esse formato. Não, claro, a Mas língua vocês nova me também, né, o perguntar isso. português. Mas tudo Oi? bem. A língua também é nova, né, o português, assim, Ah, sim, é. Estou é acostumado a falar complicado. inglês também, no inglês eu consigo me virar um pouco mais, né? Questão de conceitos e tudo mais. Mas o Skinner, eu acho que eu entendi certinho isso daí. Mas então quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio? Tipo, a gente não consegue mais escolher as coisas por vontade própria? Como É, assim? calma aí, né? Eu também não quero dizer que nós não temos mais um poder de escolha. Como eu disse anteriormente, eu não me importo com o mundo interno, por assim dizer, porque a parte interior da gente, assim, né? Porque eu acho que não é uma questão muito observável. Então, de nada me adianta descrever um comportamento de ir ao cinema com base em querer ir ao cinema, que é um estado mental. O que eu estou querendo dizer é o, o, o que fez você decidir entre ir no cinema ou ficar em casa foi o condicionamento de ter ido ao cinema repetidas vezes e ter tido uma boa experiência. A boa experiência é o reforço, né, que te condiciona a querer de novo ir ao cinema. Eu não gosto de explicar os fenômenos físicos com essa parafernália mentalista, né? Eu prefiro ser prático, aplicável. Então, a gente explicando os nossos gostos por meio de condicionamentos e comportamentos, eu acredito que seja uma coisa mais aplicável do que simplesmente gostos que a gente gosta. E, e muita gente acaba achando que nós somos malignos, que nós somos, né, manipuladores e queremos controlar o comportamento humano. A gente até quer, mas a gente não é maligno, né? Nós queremos entender como nós podemos mudar o comportamento para que a gente possa viver de uma forma mais prazerosa, mais livre, mais independente. Eu acho que seria mais ou menos Caramba, por aí. isso me fez pensar uma coisa, Skinner. Se eu tomo um toco da minha namorada no cinema, repetidas vezes, com repetidas namoradas, então, o cinema, então, seria uma experiência ruim e eu tenderia a não ir no cinema. Nossa, isso tá ficando muito, muito interessante para mim. Pô, A mas tu tá gente, tomando toco da tua namorada já? Tá namorando mesmo? Ou como é que funciona isso daí, Alexandre? opa, quer dizer que ele está compromissado? Na verdade, É, isso aí, meu amigo, para te livrar dessa explicação, eu vou dizer que seria uma punição positiva, né? Ele vai diminuir o comportamento do senhor ir ao cinema mediante um estímulo indesejado, que seria a discordância aí com a namorada, né? Maravilhoso. Nossa, é muito, muito, muito legal esses seus estudos. Que bom que vocês gostam, pessoal. maneiro, Vamos para a Skinner. próxima pergunta, então. Johan? Pois é, me responde um negócio. Agora eu tava pensando aqui. Independente da intenção, assim, né? Tu não acha errado esse rolê de ficar controlando o comportamento da galera? O Tipo, que você quer você não dizer com acha que pode errado? dar. Você acha imoral isso? Isso aí. Moral. Olha, eu sei que eu sou convidado aqui, mas eu vou ter que discordar do senhor, né? No meu ver, seria muito pior se nós não fizéssemos isso. Se você parar para pensar, a própria cultura, o meio social, são ferramentas de controle do comportamento humano. E onde nós estaríamos sem isso? A solitude gera a criança selvagem, e apenas isso. Com uma cultura, o comportamento humano pode fazer coisas grandiosas. A cultura guarda as experiências passadas dos seus membros, né? Como a gente estava falando antes da importância da cultura. Então, o que eu quero fazer é, sim, controlar o comportamento das pessoas, mas para o bem delas, né? Para o bem das crianças, para que as crianças estudem melhor nas escolas, que as rotinas de trabalho sejam mais aproveitadas, que tenham mais qualidades nisso. Pode até parecer assustador ou até brincar de Deus, mas
As intenções são boas, eu prometo para vocês. Né? Foda é que de boas intenções o inferno tá cheio. Calma, O Johan, senhor quer calma. dizer com isso? Vamos respeitar o nosso querido Skinner The Best. Ele veio lá do além só para conversar com a gente. E eu já sou Desculpa, idoso, tá, hein? Skinner? Eu já sou idoso. Skinner, meu querido, tenho mais uma pergunta para você. Você falou que leu Pavlov e se apaixonou pela psicologia, né? E eu queria saber o que o Pavlov contribuiu assim para a psicologia, principalmente para o behaviorismo, assim. Ele fez uns experimentos com os cachorros, né? Que eu ouvi falar. Você consegue Isso falar sobre mesmo, isso? isso mesmo. Os cachorros de Pavlov, né? Ivan Pavlov foi um fisiológico russo que iniciou os estudos de comportamento animal, né? Ele era muito aliado à fisiologia e à psicologia animal. Então, ele fez esse experimento com os cachorros, né? Que ficou conhecido como os cachorros de Pavlov, onde ele criou esse conceito de condicionamento clássico, que é usado até hoje. E então foi uma influência muito Interessante. grande para o behaviorismo, né? É o primeiro experimento, o grande experimento que inspirou até John Watson a criar lá o behaviorismo no início. E é muito importante, né? Pavlov Interessante. E pra galera de casa aí que não tá muito à parte, não tá sabendo, o que é esse condicionamento clássico aí? Bom, o condicionamento clássico é uma técnica, uma forma de aprendizagem associativa, né, que foi inventada pelo Pavlov, e ela funciona da seguinte forma. Nós temos um estímulo que ocorre naturalmente, né, o chamado estímulo não condicionado, e esse estímulo gera uma resposta, que também é não condicionada ou incondicionada. No experimento do Pavlov, né, o estímulo seria a comida do cachorro e a resposta é a salivação na boca do animal, que é um reflexo fisiológico simples, inato, básico, né? Então, esse estímulo gera essa resposta. Em seguida, é colocado um estímulo anteriormente neutro, né? Um estímulo neutro, que é combinado a esse estímulo não condicionado da comida. Na experiência, ele coloca uma campainha e essa campainha ela é tocada toda vez que o cachorro recebe a comida. É aqui que vem a parte do aprendizado. O cachorro ele consegue associar a campainha ao estímulo não condicionado de receber comida. De tal forma que, repetindo isso várias vezes, com uma proximidade temporal entre a campainha e a comida, eventualmente, o cachorro ele vai começar a salivar, ele vai gerar essa resposta não condicionada da salivação, mesmo sem receber a comida, só com a campainha tocando. Então, no momento que a campainha toca, o cachorro já aprendeu que sempre que a campainha toca, ele vai receber comida. Então, ele já começa a salivar antes mesmo da comida chegar. Né? E isso é fascinante, né? Parece óbvio para a gente hoje, mas é uma coisa que a gente pode aplicar em várias situações da vida, né? Principalmente para situações negativas. O condicionamento clássico ele também pode ser associado a memórias de medo, né? Tem alguns experimentos feitos com os ratinhos de laboratório também, que eles recebem pequenos choques elétricos periodicamente e sempre antes do choque toca uma campainha, né? E daí, repetindo isso várias vezes, né? Por mais que seja um pouco triste para os ratinhos, só da campainha tocar, eles perceberam que os ratinhos já geravam reações de medo, contração muscular, aumento de pressão sanguínea. Então, o rato ele é condicionado a sentir medo por um estímulo que antes era neutro, né? Por que um rato vai sentir medo de uma campainha? Mas ele é condicionado a sentir medo por causa do choque. Então, é basicamente isso. Caramba, que Entendi. interessante, genial isso daí. Então, então foi um dos pioneiros do estudo do comportamento mesmo, esse Pavlov. Com certeza, com certeza. Influenciou muito John Watson para fundar o behaviorismo, trouxe percepções fisiológicas muito interessantes, sem dúvida um grande nome aí da psicologia e do comportamentalismo no geral.
Então, Skinner, eu tenho uma estudadinha de vir para cá, né? E eu percebi que tem várias psicologias, vamos dizer assim, várias perspectivas dentro da mesma ciência. O que você tem que estudar e qual que é o foco do estudo de vocês, né? Por exemplo, antes de ter o behaviorismo na psicologia, tinha outras formas de pensar e ver o ser humano, né? Tipo, Wundt veio com o estruturalismo, né? O fundador da psicologia científica, né? A gente vai ter o Titchener também, junto nessa mesma área, e o William James depois com o funcionalismo, que veio como um contraponto, quase assim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas escolas e fizesse uma relação delas com o behaviorismo e o que estava acontecendo na época, né? Nossa, que pergunta conteudista, hein? Por acaso isso aqui é um trabalho de faculdade de psicologia que vocês estão fazendo? Parece até uma matéria de história de psicologia que eu fiz uma vez. Não sei o que você está falando. Tá com cara de O que, trabalho de escola, mas tudo bem, é um tema interessante, até porque foi com uma dessas escolas, né, o estruturalismo do Wilhelm Wundt, que foi criado o primeiro laboratório de psicologia da história, né? O ano era 1879, na Universidade de Leipzig, na Alemanha. E foi ali que ele criou, né? A gente teve os primeiros estudos de psicologia, né? De uma forma mais científica, né? O que o Wundt queria era trazer essa visão científica e que estava muito em alta na época, né? Tinha uma influência também da fisiologia ali, do Pavlov, como nós falamos, que a fisiologia eu acho que influenciou mais os métodos experimentais, né? Eles utilizavam de métodos empíricos para estudar a percepção, né? Estudar a percepção humana, observavam o tempo de reação, limiar absoluto, limiar diferencial, que são conceitos que hoje já não são mais tão aplicados, mas na época eram estudos muito recentes e muito novos a respeito da percepção humana no geral, né? O próprio Wundt vem desse ramo da medicina e da fisiologia, ele estudou fisiologia em Berlim, foi professor de fisiologia experimental, ele tinha tudo para aliar a ciência, né, o rigor científico com a psicologia da época. A psicologia da época, antes dele, ela era muito mais mística, muito mais espiritual, filosófica. Ela era até conhecida como ciência da alma, né, ou ciência da mente. Estava muito mais próxima da filosofia, com hipóteses metafísicas que eram muito difíceis de serem executadas como um experimento, né, para poder comprovar essas hipóteses. Então, a psicologia antes de Wundt, ela era muito abstrata, muito subjetiva, né? E foi ele que conseguiu fazer essa conexão com o lado científico. Caramba, genial. Então, foi ele que conseguiu olhar essa psicologia filosófica com teor científico, então, que predominava na época, né? E colocar a psicologia junto das ciências naturais, como a física, a biologia, a química, era, tipo, super necessário, parecia, né? Pelo menos ser super necessário, né? Porque tornar a psicologia mais, vamos dizer assim, legitimada, né? Com mais força. E em relação ao behaviorismo, assim, né? No que diz respeito aos experimentos e as formas como se aplica de forma objetiva, você falou bastante que o comportamento ele é muito bom para ser analisado porque ele é observável, né? E você falou bastante, você reafirmou isso, né? Isso aproximava, né, a tua ciência com a ciência da psicologia como uma ciência natural, como você falou. Com certeza, com certeza. E esse é o caminhar da psicologia, né? O Wundt ele deu esse primeiro passo para uma psicologia mais científica, mais observável, mais aplicável. E eu acredito que o behaviorismo ali com o Watson deu o próximo passo, né? A gente vai tornando ela cada vez mais científica, percebendo formas de estudar ela de uma forma mais científica mesmo, observável, né? E até o que o Wundt fez lá atrás foi uma sacada que não era tão óbvia assim, né? Ele falava que a psicologia era uma ciência, ela tinha que ser uma ciência empírica, com o seu objeto de estudo era a experiência imediata, né? Essa experiência imediata que podia ser analisada de uma forma objetiva ou subjetiva, né? A forma objetiva seria analisando os objetos da experiência, o mundo externo, né?
E a forma subjetiva seria abordando o sujeito da experiência, a consciência em si. Né? É claro que essa parte subjetiva acabou ficando um pouco mais vaga, um pouco mais difícil de se legitimar, mesmo que ainda fosse mais científica e objetiva do que a filosofia ou a psicologia anterior. Né? Então, é um caminho que a psicologia trilhou e ainda trilha até hoje. E você Tá, entendi. comentou... Ah, você quer falar? Fala lá, eu. Não, não. Só comentando mesmo que eu agora estou mais ou menos me situando na história da psicologia aí, como que está evoluindo, vamos dizer assim. Interessante. Você falou do estruturalismo, eu queria entender melhor. Por que se chamava estruturalismo? O que tem a ver com estrutura? Nunca Excelente entendi isso pergunta. direito. Excelente pergunta, meu caro. O estruturalismo, né, de Wundt, que era o nome da escola que ele criou, né, que ele se baseou pela primeira vez na psicologia como ciência, o estruturalismo, ele analisa a consciência em suas partes separadas. Ele investiga a estrutura, como ela se forma, né, como ela é estruturada. Consideravam a consciência como sendo a soma das experiências conscientes. Dessa forma, então, eles analisavam várias experiências distintas que se uniam para formar a consciência. Eles analisavam qualidade, intensidade, duração das experiências, a nitidez das experiências. Eles fizeram até uma tabela periódica da mente, que separava a mente, né, a consciência, em todas as partes Caramba. da estrutura da consciência, Entendi. como se fosse elementos químicos mesmo, sabe, da tabela periódica, assim. É claro que houveram muitas contestações desse método, até porque ele não é muito legitimável, muito aplicável, assim, né? E eventualmente acabou sendo deixado de lado por métodos um pouco mais objetivos, né? Uhum. Ah, entendo. Pô, estranho isso, né? Porque fica difícil comprovar essa divisão, tipo, não tem muito bem como ir lá e medir onde é que começa um e termina outro, né? Com certeza. E ainda esse método de introspecção experimental não devia gerar lá essa confiabilidade também. Não, foi o começo, né? É normal errar, ir aprendendo a interpretar esse interior do ser humano que é tão complexo. A introspecção experimental, na verdade, eles precisavam de observadores treinados, né? Então, para fazer os experimentos não era tão simples assim, não era uma coisa que podia acontecer em qualquer laboratório. Os observadores que iam fazer essa introspecção precisavam treinar em como reagir, em como responder às experiências que aconteciam, enfim, aos estímulos, né? Então Uhum, acabou se tornando inviável, assim. entendi. Mas então, Imagina, eu daí. fico... Opa, Desculpa. pode falar, Alexandre, desculpa aí. Eu fico imaginando a dificuldade que não devia ser você treinar as pessoas para observar essas coisas da consciência, né? Muito louco isso. Ah, com certeza. Mas, Tanto que eu nem treinei ninguém, né? Quem treinou foram eles. deixa eu te perguntar, assim, eu sei que tá chato, assim, eu perguntar essas coisas, mas eu preciso perguntar. Depois do estruturalismo, que escola que veio, assim, em ordem cronológica? Você pode... Ah, eu tenho certeza que isso aqui é um trabalho de história da psicologia. Não é possível. Vocês estão querendo saber toda a cronologia da psicologia? É para isso que eu vim? Tá tudo bem, eu explico. Eu explico para vocês. Obrigado, você é muito Depois, querido. depois do estruturalismo vem o funcionalismo, né? O William James trouxe essa ideia, foi o primeiro a se opor à ideia do estruturalismo de Wundt e criou o funcionalismo, né? O funcionalismo que até hoje ainda é considerado e estudado, ele, ele trata a consciência, né, ele analisa a consciência a partir das suas funções. Né? Ele considera que a consciência está em constante mudança, eles até usam o conceito de fluxo de consciência, e eles estudam a funcionalidade, a forma como ela funciona, as suas funções. Tem uma influência da teoria da evolução de Darwin, né, a respeito das suposições sobre a mente humana.
sempre buscaram entender como a mente e o comportamento funcionavam para que pudesse se adaptar ao meio, né? Então, essa observação, até os processos mentais se relacionam com o nosso organismo para que a gente possa se adaptar ao ambiente, né? Um dos principais focos dessa linha era a adaptação do sujeito no ambiente, né? Entendendo a sua funcionalidade, a sua utilidade. Eles tentavam enquadrar a pessoa num todo orgânico. Assim, né? Esse pensamento, inclusive, influenciou, né, o behaviorismo pelo fato dessa relação com o ambiente externo. Pois é, pois é. Eu achei bem parecido isso que você tinha falado antes, sobre o ambiente influenciar o comportamento e tal. Sim, tem muitas semelhanças, né, com o behaviorismo. E, enfim, né, essa vertente funcionalista já trouxe experimentos que deixam o estudo da psicologia bem mais prática, bem mais aplicável. Eles faziam experimentos sobre o arco reflexo, né, que demonstravam essa conexão do estímulo sensorial com uma resposta motora, né? E também eles utilizavam muito do pragmatismo, né? Para validar uma ideia, era preciso que ela tivesse uma funcionalidade prática, né? Então, desde ali, eles já estavam meio que se livrando dessa subjetividade e buscando um teor mais objetivo no estudo. Entendi. Então, basicamente, se funciona, eles consideravam que é verdade, que vale a pena investigar. É isso? Exatamente. Ô, Skinner, a gente queria pedir licença para você, para ver se a gente tem umas perguntas da nossa audiência. Opa, vamos lá. Pode ser? Com certeza. Ô, Johan, consegue ler para a gente aí? Claro, tô vendo aqui a Juju Morena 23 doou 200 bits e falou... Nossa, tamo rico. Falou, ó, que pena que o Skinner não apareceu no vídeo, pô. Ele é tão charmoso com seus cabelos brancos, seus óculos fundos de garrafa. Isso aí são as minhas fãs aí aparecendo. Juju, um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho. E se não fosse a emissão de CO2 que destrói a camada de ozônio, com certeza eu ligaria a câmera para você me ver, tá? Beijão para você, Juju. Aqui, ó, o próximo. Tem mais? Tem mais? Tem um monte aqui, galera. Aê! Deve ser tudo do curso de psicologia da UFSC, né? O Skinner é só sucesso. The best. Ó, o tal do Clebinho _ very nice, do 200 bits aqui, tá falando. Salve, família. Sou muito fã do Skinner. Esse é o estudo do condicionamento operante. Ó, o nerd aí, ó. Queria saber se ele podia vir aqui em casa treinar meu cachorro. Como é que é o nome dele mesmo? Clebinho. Clebinho, se eu tivesse vivo, se eu tivesse ainda com o meu corpo físico, com certeza eu iria cuidar dos seus cachorros aí. Eu adoro cachorro, poderia ensinar vários condicionamentos operantes para ele. Também sou bom com ratos, hein? Me dá um punhado de semente 1 hora com um ratinho que eu ensino ele a apertar qualquer botão, tá? Gênio. Tem mais, Johan? Tem mais. Terceira pergunta aqui é do comportamentalista da Palhoça. Ele doou 500 bits e disse: Salve, família. Queria compartilhar meu serviço de motorista voltado para os mentalistas que moram na Palhoça. Minha van comporta até 10 mentalistas por viagem. Faz prefeitura da Palhoça até o que sei todo dia, das 6 às 18. Interessados, entrem em contato pelo e-mail comportamentalistadapalhoça@hotmail.com. É isso aí, palhocenses. Palhoça, é uma cidade ali perto de Floripa, aqui perto de Floripa. É do ladinho. E o cara, ele tem uma van que comporta mentalista, é isso? Eu achei genial. Ele é um comportamentalista. O problema é achar mentalista suficiente para encher a van, né? Depois do Skinner, todo mundo virou behavior. É isso aqui. Ó, última pergunta. Tem mais. Tem alguma pergunta boa aí para eu responder, de repente? Essa aqui parece ser uma boa. Ó, o Márnio do Porão, doou 200 bits, tá perguntando. Eita, fala, galera. Do Porão. Sou muito fã do podcast do Skinner. Gostaria que ele falasse um pouco mais sobre a invenção dele, a tal da máquina de ensinar. Máquina de ensinar, o que é isso? Agora a gente tem uma pergunta boa, muito boa pergunta. Aê, Márnio do Porão. Valeu, Márnio do Porão, pela pergunta. Márnio do Porão, a máquina de ensinar é um equipamento
É um equipamento que eu criei na década de 60, né, com o intuito de criar condições mais rápidas e aperfeiçoadas para um estudo mais efetivo. Elas funcionam de uma forma onde só uma parte, né, o papel, o conteúdo, ele fica ali dentro dessa máquina, só aparece uma parte do conteúdo, onde o aluno ele precisa ler, geralmente é uma frase, uma questão ou uma equação a ser resolvida, e o aluno ele resolve essa questão e a máquina ali ela tem um dispositivo que gira. Se ele coloca a resposta correta, a máquina gira e vai para a próxima questão. Se ele coloca a resposta errada, a máquina não gira até o aluno acertar a pergunta, né? Acertar a resposta certa. É uma técnica, né, que além de levar mais rapidamente a formação do comportamento correto para o aluno, ela também facilita muito a vida do educador, né? O educador ele não precisa mais corrigir todos os exercícios, corrigir todas as questões, porque a máquina ali ela já vai selecionando as respostas certas e erradas e também permite que cada um se desenvolva no seu tempo, né? Sem depender dos outros colegas para avançar, assim. A máquina de ensinar, ela foi criada também com o objetivo de ter um fator motivador, né? O fato do aluno estar livre da indecisão e da ansiedade de saber se está certo ou errado, porque basta ele girar a máquina e ele já tem o resultado, deixa, além do aluno ficar muito mais tranquilo, ele deixa o estudo mais prazeroso, porque se ele acerta, ele já tem a recompensa na hora, né? Então, Entendi. a máquina de ensinar, é claro que eu acho que hoje em dia esses computadores de vocês já fazem um serviço muito melhor do que a máquina de ensinar. Mas na década de 60 foi uma invenção que contribuiu muito aí para a didática e para o ensino, né? Será que o Márnio do Porão, ele tá pensando em comprar uma máquina de ensinar? Será que ainda vende essa máquina de ensinar? Olha, como eu falei, eu acho que hoje em dia é melhor achar um computador, achar algum método um pouco mais prático aí, ou Mas corrigir por si só, né? Mas quem sou eu para podia ter dizer essa se máquina aí que corrige automático, né? Porque tem seria professor aí que até hoje não corrigiu esse fichamento. é uma boa aquisição. Ótimo. Então, o Márnio do Porão, espero que seja contemplado. Tem mais perguntas? Acho que acabou, né, Johan? Acabou dos fãs. Agora tem uma nossa, né, Alexandre? Ah, Que a gente tem, é preparou aí. verdade. Então, Skinner, para finalizar, assim, com chave de ouro, assim, nos seus 62 anos de contribuição na psicologia, assim, o que você, no final, assim, olhando para a sua vida em perspectiva, o que você espera ter deixado para a humanidade? Eu diria que o que eu tentei fazer foi mostrar como essa seleção por consequências, né, a seleção do comportamento, do condicionamento do indivíduo, ela pode ser demonstrada no laboratório, com animais, com sujeitos humanos. A gente pode mostrar essas implicações desse condicionamento para o mundo, né, e não só para o psicólogo. E a gente consegue entender o que pode acontecer com o indivíduo se ele não observar os seus comportamentos. A gente pode ser escravo do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, a menos que a gente tenha esse despertar, tenha essa consciência e consiga mudar os comportamentos, se a gente conseguir mudar como a gente se porta, de tal forma a gente buscar uma excelência, buscar uma perfeição, né? O comportamento é a chave. Como você reage às coisas da vida, como você reage aos estímulos externos, decide quem a gente vai ser. E a minha ideia, o meu objetivo, eu acho, na minha carreira foi conseguir dar essa percepção para o ser humano, né? Eu gostaria de ser lembrado por qualquer evidência, né, de ter tido sucesso nisso, de botar o comportamento num papel importante o suficiente para decidir o funcionamento do ser humano, a existência, né, de cada um e poder evoluir para uma excelência da sociedade como um todo. Acho que seria Muito isso. Não legal. sei se está bom para vocês. Perfeito. Lindas palavras. Eu tô quase chorando aqui, na verdade, de Isso. poder ouvir uma personalidade histórica falando com a gente de novo. Ainda mais sobre o impacto que ela
ela queria ter, assim, acho que é uma coisa muito bonita, assim, e conecta com todo mundo que está estudando essa ciência que é a psicologia. Nossa, lindas palavras, João. Maravilha. Muito obrigado aí, pessoal. Oportunidade enorme. Como eu falei, é a primeira vez que eu venho num podcast, fiquei até um pouco nervoso. Vocês conseguiram me deixar bem à vontade, assim, né, na conversa. Achei muito legal os assuntos trazidos. É um prazer aí. Quero até vir de novo. Espero poder ser convidado de novo aí para um outro episódio. Claro, com certeza. Só não aparece nosso quarto de noite, né? É isso aí, obrigado, Skinner. Me liberaram para vir aqui só para essa entrevista, eu não posso ficar assustando. Não, a gente tem que agradecer lá. Agradece a gente por lá. Agradece a galera do lado de lá. Eu agradeço, sim. Valeu. Valeu, pessoal. Um grande abraço.